quê, meus amigos? Nós estamos trabalhando nessa aula de hoje, função exponencial. Situações em que você tem dados para substituir. Então, na realidade, é uma substituição. Veja essa questão. Segundo dados de uma pesquisa, a população de uma certa região do país vem decrescendo em relação ao tempo t, contando em anos, aproximadamente segundo a relação, então, está aqui, segundo essa relação aqui, pt é igual a p0 vezes 2 elevado a menos 0,25t, sendo p0 uma constante que representa a população inicial, no momento t igual a zero, dessa região. E pt, certo? É a população t anos após. Determine quantos anos se passarão para que essa população fique reduzida à quarta parte, tá certo? Da que era inicialmente. Então, é isso o nosso problema. É isso aqui. A lei de formação da função é a seguinte. A lei de formação P T, população em função do tempo, é igual a P0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. A pergunta é a seguinte: qual é o tempo para que PT seja 1/4 de P0. PT seja 1/4 de P0. Pronto, ele quer saber o tempo. Então, vamos simplesmente substituir. Nessa expressão aqui, nessa função, no lugar de PT, eu vou botar 1/4 de P0. Então, vamos lá. Então, ficamos com 1/4 de P0. Isso vai ser igual a P0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. Nós temos de um lado e do outro P0. Então, nos livramos do P0. Sobra 1/4. Isso aqui é igual a 2 menos 0,25t. Nessa igualdade, certo? Nessa igualdade, nós observamos que nessa base aqui é 2, é possível 1/4 escrever na base 2. Então, eu posso escrever 2 a menos 2. Isso é igual a 2 menos 0,25t. Propriedade de potências. Na igualdade de duas potências, se as bases forem iguais, os expoentes são iguais. Então, eu posso igualar menos 2 igual a menos 0,25t. Menos de um lado, menos do outro, multiplicando por menos 1, eu tenho 2. 25, eu posso escrever em forma de fração. 25 sobre 100t. Simplificando um pouco, por 25 dá 1, por 25 dá 4. Ficamos com 2 é igual a 1/4 de t. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Como se isso aqui fosse 1. Então, conclusão, t é igual a 4 vezes 2, 8. Então, nesse caso, o nosso t é igual a 8. Ele pergunta, determine quantos anos se passarão para que essa população fique reduzida a 1/4 da população inicial. Resposta,
após 8 anos. Item B de bola. Questão 46. Ok. Então vamos verificar aqui, meus amigos, a questão de número 47. Uma função, só a lei de formação. Diz assim: f de x é igual a 2 elevado a 2x mais 1. F de A é 4F de B. Podemos afirmar qual a relação que existe entre A e B. A função f de x, ela é definida assim, ó. F de x, você tem 2 elevado a 2x mais 1. E também nós temos que o f de A é igual a 4 vezes f de B. F de A igual a 4 vezes f de B. Temos aqui a lei de formação da função f de x e temos aqui a lei de formação, um dado da questão, f de A é igual a 4f de B. Então, vamos primeiro calcular f de A e calcular f de B. Aqui, ó, f de A vai ficar 2 elevado a 2a mais 1. Isso é igual a 4 vezes f de B. Onde tem x, bota B. Então, fica 2 elevado a 2b mais 1. Então, lembrando, f de A, onde tiver x, bota A. F de B, onde tem x, bota B. Na igualdade dessas duas potências, vamos tentar igualar as bases. 2a mais 1. 2 elevado a 2a mais 1. No lugar do 4, eu posso escrever o 2 ao quadrado. Vezes elevado a 2b mais 1. Produto de potências de mesma base. Conservamos a base e somamos os expoentes. Então, vai ficar 2b mais 2 mais 1, 3. Propriedade de potência. Na igualdade de duas potências de mesma base, você esquece a base e iguala os expoentes. 2a mais 1 é igual a 2b mais 3. Desloca o valor de 2b para as da igualdade. Então, nós vamos ter 2b, 2a, menos 2b. Isso aqui vai ser igual a 3 menos 1. 2a menos 2b, isso é igual a 3 menos 1, 2. Então, eu posso dividir todo mundo por 2, uma simplificação. Então, dividir todo mundo por 2, nós chegamos à seguinte conclusão. A menos B é igual a 1. Pronto, A menos B é igual a 1. Olhando para as opções, o item E está a relação entre A e B. A menos B é igual a unidade. Meus amigos, veja essa questão de número 48. Diz assim: seja f a função de r em r asterisco mais, definido dessa maneira. F de x igual a 3 elevado a menos x. É verdade que... Ora, vamos trabalhar a seguinte história. A função f de x, a elevado a x, nós temos duas relações em relação a essa função. Essa função, ela pode ser crescente ou ela pode ser
decrescente. Quem é responsável para definir se a função é crescente ou é decrescente? Ela é crescente quando A for maior do que 1. Ela será decrescente quando A estiver entre 0 e 1. Função crescente, o A maior do que 1. E função decrescente, se o nosso A estiver entre 0 e 1. Vamos analisar agora a minha função. Lembre que isso aqui é domínio, lembre que isso aqui é contradomínio. Então, se nós analisarmos a nossa função f de x, ela é definida como 3 elevado a menos x. Se fizermos a inversão, sinal expoente negativo, transformar expoente positivo, essa função, a característica dela é essa daqui. 1/3 elevado a x. Então, essa é a característica da minha função que nós estamos estudando. A função f de x. O gráfico dessa função, x e y, tem a seguinte característica. Esse gráfico ele tem a seguinte característica. Pronto. Esse gráfico tem a seguinte característica. O que nós podemos observar sobre essa função? Ele está dizendo, é verdade, f é crescente em R. F é crescente em R. Opa, professor, olha aqui. A base é menor do que 1. Então, se a base é menor do que 1, nós não temos esse gráfico. Se a base for menor do que 1, nós teremos esse gráfico aqui. A base menor do que 1, nós teremos esse gráfico aqui. Pronto. A base, vamos reforçar. A base é igual a 1/3. Ele é menor do que 1. Então, tem essa característica. Então, f é crescente? Falsa. F é ímpar? Falsa. Qual é a condição para uma função ser ímpar? Ela será ímpar, tá certo? Quando o f de x é igual ao f menos o f de menos x. Essa é a característica da função ímpar, tá certo? Característica da função ímpar. Ou, em outras palavras, ela é simétrica em relação, tá certo? A primeira bissetriz. F de x menor do que 0 para x pertence aos reais. Não. Essa função é estritamente positiva. A função inversa de f é dada por essa expressão aqui. Não tenho ideia, professor. F de menos 1 de x é maior do que 0 para x pertencente aos reais positivos. Vamos falar sobre a inversa, certo? Sobre a inversa dessa função exponencial, certo? Então, vamos falar sobre a inversa dessa função exponencial. A função f de x, ela é definida, a função f de x, ela é definida como 3 elevado a menos x. Então, y é igual a 3 a menos x. O objetivo para determinar a inversa, nós fazemos a seguinte troca. Onde tem x, bota y. Onde tem y, bota x. Aí, o que eu faço? Jogo uma propriedade aqui, o logaritmo na base da potência. Então, eu jogo o logaritmo. Essa é a técnica para encontrar a inversa. Aqui eu tenho logaritmo de x na base 3, isso é igual a menos y. Pela propriedade, isso aqui é menos y. Então, eu fico com y multiplicado menos 1 é igual a menos logaritmo de x na base 3.
Tem uma propriedade de logaritmo, certo? Que você pode tirar esse número daqui e levar para cima do logaritmado. Então, meu y é igual a logaritmo de x a menos 1 na base 3. Então, esse y, esse novo y, é a nossa inversa. Então, a inversa é logaritmo de 1 sobre x na base 3. Essa função, que a gente chama de função logarítmica, certo? Essa função logarítmica, ela tem a seguinte característica. Trata-se de uma função, certo? Função crescente. Então, ela faz esse formato aqui. X e y. Tá certo? Então, a nossa função, então deixa eu só me aprofundar aqui. A função exponencial, ela tem essa característica. A função logaritmo tem essa característica. Certo? Isso é só para ter ideia. Essa aqui é a função inversa e essa aqui é a função normal. Tá certo? Pronto. Aí ela diz, vamos ver agora as opções. Pronto. A função inversa é exatamente logaritmo de 1 sobre x na base 3. Então, o item correto é D de dado. Certo? O item correto, D de dado. Questão de número 48. Pronto, temos aqui mais uma questão maravilhosa, linda. Questão 49 diz assim: sejam f e g funções reais de R em R, definido por essa lei de formação. E a função g, definida por essa daqui. Os gráficos de f e g interceptam um ponto, pertencente a que quadrante? Você tem a função f de x, que ela é definida como sendo a função f de x. Eu defino essa função como 2 vezes 8 elevado a x. E a função g de x eu defino como 1 sobre 16 elevado a x. Quando você fala em interceptar funções, então você imagine duas funções e aqui é o ponto comum. É no momento que as funções têm o mesmo valor, tá certo? A mesma imagem. O f de x é igual a g de x. Lembre, no momento elas são iguais. Então, eu tenho 2 vezes 8 elevado a x, isso é igual a 1 sobre 16 elevado a x. Jamais eu posso imaginar e multiplicar 2 vezes 8. Por quê? Porque os expoentes são diferentes. Então, vamos reduzir a mesma base. Então, eu posso trazer para cá, posso ficar com 16 elevado a x vezes 2 vezes 8 elevado a x. Isso aqui eu posso dizer que é igual a unidade. Aí o que nós vamos fazer? 16, eu posso escrever 2 à quarta. 2 à quarta elevado a x. Vezes 2, vezes 8, posso escrever 2 à terceira elevado a x. É igual a 1. Aqui, 2 elevado a 4x, vezes 2 elevado a 1, vezes 2 elevado a 3x. Isso aqui é igual a 1. Conserva a base e soma o expoente. 4x mais 1 mais 3x. Isso é igual a 1. No lugar do 1, posso escrever 2 elevado a 0. Bases iguais implica expoentes iguais. 7x mais 1 é igual a 0.
Conclusão, 7x, certo? Conclusão, 7x é igual a menos 1. Então, x é igual a menos 1 sétimo. X é igual a menos 1 sétimo. Ora, tendo o valor de x, lembrando que esse resultado, ele sempre é positivo. Esse resultado, ele é sempre positivo. Uma exponencial, o resultado é sempre positivo. O x negativo implica o quê? Ó, então vamos ver aqui. O resultado sempre positivo. O x negativo, que é menos 1 sétimo, vai gerar um y positivo. Então, na realidade, essa função, ela se encontra no segundo quadrante. Lembre, sempre não há necessidade de substituir, você poderia se apavorar para substituir, não há necessidade. Esse resultado sempre positivo, sempre positivo. O x negativo está à esquerda do zero, como o y é positivo, então está acima. Então, essa função, ela se encontra no segundo quadrante. Então, a questão de número 49, as funções, os gráficos de f e g se interceptam no segundo quadrante. Resposta correta, C de casa. Pronto. Um pouquinho de lei de formação de uma função. Analisar algumas afirmações. Diz assim, f de x é igual a 3 elevado a x. O n pertence aos naturais. Então, afirmativa, falsa. Então, isso aqui, certo? F de x é 3 elevado a x. O x é natural. Então, vamos ver aqui. Isso aqui é x, certo? Esse x, ele é natural. Ele quer afirmativa, falsa. Então, vamos lá. Analisar item por item. Eu tenho a função f de x, que é igual a 3 elevado a x. F de x igual a 3 elevado a x. O item A, f de menos 0,1, 0,5, f de 0,5, vezes f de 1, isso é igual a raiz de 3. Vamos lá. F, pela lei de formação. Então, vamos lá. F 0,5 é meio. Então, fica 3 elevado a menos 0,5 vezes 3 elevado a 1. Isso aqui vai dar, conserva a base, soma expoente. 1 menos meio. Isso aqui vai dar 3 elevado a 1,5. 0,5. 1 menos meio, 0,5. 0,5. Que é a mesma coisa de 3 elevado a meio, que é a mesma coisa de raiz quadrada de 3. Ele estava analisando se era verdadeira. Então, essa é verdadeira. Não, essa é verdadeira. Não me serve. Ele quer a falsa. O item B. O item B, ele está dizendo que f de x vezes f de y, isso é igual a f de x mais y. Trabalhando, esse aqui, f de x é 3 elevado a x, f de y, 3 elevado a y. F de x mais y é 3 elevado a x mais y. Produto de potência de mesma base conserva a base e soma expoente. Então, verificamos que isso é verdade.
Então, já temos duas verdadeiras. Ele quer saber quem é a falsa. Então, o item C está dizendo f de n vezes x, f de n vezes x, certo? Isso é igual a f de x elevado a n. Pronto, esse n que ele está dizendo que é natural. Pronto, vamos ver se é verdade. Ora, f de n vezes x é 3 elevado a n vezes x. Aqui é 3 elevado a x elevado a n. Conserva a base e multiplica o expoente. Então, fica n vezes x. Então, isso aqui, ó, essa expressão é igual a essa. Então, essa é verdade. Então, o item D. F de x vezes f de y, f de x vezes f de dividido por f de y, ele diz que é f de x menos y. Ora, divisão, f de x é 3 elevado a x, dividido por 3 elevado a y. Aqui é 3 elevado a x menos y. Ora, divisão de fração conserva a base e subtrai o expoente, né? 3x menos y, que é igual a 3x menos y. Então, essa é verdadeira. O item E. Ele está dizendo que f de x, certo? Elevado a n é a mesma coisa de f de x elevado a n. Ora, f de x é 3 elevado a x elevado a n. Conserva a base e multiplica o expoente. N vezes x. Aqui, 3 elevado a x elevado a n. Então, isso aqui é diferente. Eles querem igual. Então, a questão que nós estávamos atrás era da falsa. Então, a falsa está no item E. Então, a falsa está no item E. É que está errada. Aqui, meu amigo, está errada. Certo? É isso que nós queremos. Passo a passo. Lembrando, propriedade da potenciação e exercite. Isso é que vai fazer a grande diferença. Até a próxima aula.